Olá, alunos da EJA e olá, professores da EJA, do Núcleo EJA Norte dos Ingleses. Tudo bem com vocês? Professor Maurício aqui falando. Bem, vim com esse vídeo fazer uma apresentação de introdução à nossa pesquisa, da turma 3 do Núcleo EJA Norte 1, certo? A nossa pesquisa está falando sobre a intolerância religiosa. Na verdade, a problemática da nossa pesquisa é se a tolerância religiosa no Brasil aumentou. Então, a partir dessa pesquisa, a gente vai fazer uma investigação sobre os casos de intolerância que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Então, a gente vai falar um pouco de alguns conceitos, O que é religião, o que é intolerância. A gente vai falar bastante sobre a diversidade religiosa no Brasil. Vamos analisar alguns conflitos, não todos, mas alguns conflitos que já ocorreram na história e também atual, por causa da intolerância. E por fim, para discutir o resultado, a gente vai falar então sobre a análise dos casos, quais são as religiões que mais têm sofrido casos de violência, seja ela física, seja ela a partir de preconceitos. Então a gente vai falar tudo isso e a partir disso a gente vai ter uma conclusão sobre o que é intolerância e como a gente faz para tentar acabar com essa intolerância religiosa. Ainda mais se tratando num país com uma diversidade religiosa muito grande, que é o caso do Brasil. Espero então que vocês gostem da nossa apresentação e qualquer dúvida estaremos à disposição, tá bom, gente? Então curta o vídeo e abraço a todos, tá bom? A pesquisa realizada com a turma T3 da EJA Norte 1 com o tema A intolerância religiosa aumentou no Brasil. A fé ou a religiosidade ocorre a partir de diversas motivações, por exemplo, a busca pelo sagrado, a insegurança da morte, a explicação da realidade, a possibilidade de negociações com a ou as divindades para solucionar problemas da própria vida. Fé é uma característica humana que não está relacionada a uma religião específica. Se diferencia de religião por se trata de uma crença individual. Enquanto aqui a religião atua de um modo coletivo, uma pessoa pode muito bem acreditar em um criador ou em forças superiores sem pertencer de uma religião específica. Inicialmente, a religião se referia à ligação entre o homem e o Criador, baseado em ideias do campo religioso monoteísta, porém, esse significado não é adequado para todas as religiões. Existem religiões que se pautam na busca pela convivência em harmonia e não na ligação com o sobrenatural. A intolerância religiosa é um termo para descrever a atitude pelo não respeito às diferenças ou pelas crenças religiosas. No decorrer da história, a maior parte dos grupos religiosos já passou por alguma situação de intolerância religiosa. Tchau, obrigado. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU estabeleceu um Acordo Universal dos Direitos Humanos. Esse acordo pregou que o respeito universal, a observância dos direitos humanos e a liberdade fundamental fossem garantidos independente de raça, sexo, língua ou religião. Esse ideal foi reforçado em 1999, ano em que líderes de várias religiões como budistas, protestantes, católicos, cristãos, judeus e muçulmanos se reuniram para assinar um apelo espiritual de Genebra. O documento era simples e sugeria que as religiões não fossem mais utilizadas para justificar a violência. Passado muito tempo e muitas outras tentativas de garantir a liberdade religiosa, a grande maioria dos conflitos de hoje acontece por algum aspecto religioso. O mundo seria mais pacífico se não houvesse religião? Desde os cruzados em 1095 até hoje em dia, vemos inúmeros conflitos travados em nome da fé, enquanto muitos acreditam que as guerras explodiram se não houvesse religião, e que a fé é, na realidade, uma grande promotora da paz, para outros, a guerra e a religião não podem se separar. De início vamos mostrar a prova de que uma religião mal utilizada pode acabar com grande parte de populações e até mesmo gerar grandes guerras e conflitos. O século XX foi dominado por conflitos e revoltas entre hindus e muçulmanos, já que suas doutrinas e organizações são sensivelmente diferentes. O momento mais assustador desse estado constante de guerra foi o de Uttar Pradesh, na Índia. O conflito ocorreu no ano de 1980 no estado de Uttar Pradesh
durante uma celebração muçulmana que reunia mais de 8.000 pessoas, quando de repente algo inaceitável invadiu a mesquita. Um porco. Exatamente, um porco. Para quem não sabe, os porcos são considerados animais impuros para o islamismo. Feito isso, os muçulmanos culparam a polícia por não intervir na entrada do animal, partindo para cima da polícia. A partir de aí, o caos tomou conta da cidade. A polícia, logo após ser atacada, revidou com disparos de arma de fogo contra a população, matando mais de 200 muçulmanos, despertando uma revolta popular ainda maior, que durou aproximadamente 2 meses, deixando muitos feridos e mais de 1.500 mortes. Isso acabou com a chegada do primeiro-ministro indiano, mas até então já era tarde. A cidade havia sido depredada pela população. Conflitos religiosos de Israel. Em 1947, a ONU aprovou a divisão da Palestina em um Estado judeu e outro árabe. Um ano depois, Israel foi proclamado país. A oposição entre as nações árabes estourou uma guerra que, com o crescimento do território de Israel, deixou os palestinos sem Estado. Como tentativa de dar um fim na tensão, foi assinado em 1993 o Acordo de Oslo, que deu início às negociações para um futuro Estado palestino. Tudo ia bem até chegar a hora de negociar sobre a situação da Cisjordânia, que é a parte oriental de Jerusalém, das quais nem os israelenses nem os palestinos abrem mão. Palestina, as eleições parlamentares de 2006 colocaram no poder grupos fundamentalistas islâmico Hamas. O grupo é considerado uma organização terrorista pelas nações ocidentais e fracassou em formar um governo ao lado de Fatah, partido que paga reconciliação entre palestinos e israelenses. O Hamas assumiu o poder da faixa de Gaza. O Fatah chegou aos lados da Cisjordânia com conflitos que se propagaram até fevereiro de 2012, quando os dois grupos fecharam um acordo de uma formação de um governo. Mas segundo o site Al Jazeera, Rede Nacional do Oriente Médio, a rixa continua. As eleições parlamentares e presidenciais serão conduzidas nos dois territórios e a tensão internacional permanece pela possibilidade de Hamas voltar a vencer o processo eleitoral. De início, vamos contar uma história um tanto quanto engraçada. A história conta que no século X, o príncipe Vladimir o Grande levou algumas caravanas ao redor do mundo para trazer novas religiões para a Rússia. Ele simplesmente rejeitou as religiões que proibiam o consumo de álcool e aceitou o cristianismo, simplesmente porque ele gostou do seguinte versículo do livro de João, capítulo 1, versículo 11, que conta que Deus transformou água em vinho. Essa história tem a ver com o problema da Rússia com bebida. Dizem que é mais difícil as pessoas cristãs beberem café do que álcool. Legislação brasileira. A legislação brasileira melhorou muito com a relação à intolerância religiosa. Em 1824, era declarada oficial a religião católica, sendo proibida qualquer expressão de outras religiões. A partir da Constituição, em 1891, houve uma separação oficial de assuntos religiosos. O país passou a ser laico e somente em 1997, prática de discriminação ou preconceito contra religiões foi considerada como crime. Apesar de nossas leis determinaram a liberdade religiosa, exercer uma fé pode não ser tão livre assim no Brasil. O Brasil possui uma pluralidade religiosa com uma maioria cristã, católicos e evangélicos, e todos têm direito de praticar suas crenças. No entanto, a realidade é diferente e o problema da intolerância religiosa ainda persiste no país. Ateus que expressa abertamente a sua opinião passa frequentemente a carregar um estigma social, correndo o risco de serem discriminados, ou, em alguns países, condenados à morte. Alguns adeptos de visões teístas julgaram aqueles que não professaram qualquer crença em divindades como sendo amorais ou não confiáveis. Intolerância contra ateus.
Cerca de 84% dos brasileiros votaram em um negro para presidente e 57% em uma mulher, 32% em um homossexual e apenas 13% em ateu, indicou uma pesquisa da revista Veja de 2007, a última desde o tipo realizada no país. Insultos, cuspes e ameaças são algumas das denúncias de agressão contra muçulmanos no Rio de Janeiro e no Brasil. Em São Paulo, os casos de intolerância contra muçulmanos aumentou 117% entre julho e outubro de 2020. Segundo o relato de pessoas islâmicas, as pessoas acham que todo muçulmano é terrorista. Um dos casos ocorridos foi uma brincadeira de uma estudante universitária. Atearam fogo no véu contra ela e ela teve o couro cabeludo queimado. Islamofobia no mundo. Caso: uma mulher muçulmana de 38 anos ficou ferida depois de ter sido agredida por 2 ou 3 jovens na quarta-feira, junto à entrada da estação de Metropolitano na Úlcera, em Madrid, disse hoje a Polícia Municipal. A religião de matriz africana sofre muito com a intolerância religiosa, sofrendo assim 50,4% dos crimes da intolerância no Brasil, com a porcentagem de adeptos dessa religião são 0,2%. A intolerância a gente já vê aí, com a diferença de números que são de surpreender. É muito preconceito com uma religião que não tem nem a metade de adeptos do que tem de denúncia de intolerância. Um caso que aconteceu foi de uma mulher estar caminhando na rua, passando na frente de uma igreja e sendo chamada de Satanás, de demônio, sai desse corpo, jogando água benta nela, só por ela ser de uma religião diferente e estar passando ali na frente. Considerações finais. De acordo com os dados do Disque 100, Serviço de Proteção dos Direitos Humanos, somente no primeiro semestre de 2019 foram registrados 354 denúncias, ou seja, um aumento de 67,7% ao comparar com o mesmo período do ano anterior. Se você sofrer ou ver alguém sofrendo com intolerância religiosa, denuncie. Disque 100, intolerância religiosa é crime.